Que a graça de Cristo seja com todos nós. Nós estamos nesses dias conectados com a palavra, pensando em Jeremias capítulo 1, versículo 10, que diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. A visão de Jeremias, ou o sentimento de Jeremias no seu início, no seu chamado, foi de recusar, no sentido de dizer: eu sou muito moço, eu não tenho condições. Mas Deus diz para ele: quando você ainda estava no ventre de sua mãe, eu já te chamei. E não diga que você é muito jovem, mas vai e fala o que eu te disser. Então, quando Deus une ou Deus chama, não há autoridade na parte de ninguém para separar o que Deus uniu. Isso refere-se ao matrimônio, mas refere-se a muitas outras coisas também. E Deus realmente exalta aqui a função do seu profeta, por ele chamado antes do nascimento, e que ele coloca então para um trabalho extraordinário de limpeza. 4 termos que falam aí de uma limpeza radical que precisa ser feita, no caso da nação israelita. E quantas vezes isso é necessário. Deus então exalta os seus profetas e os coloca realmente numa situação acima de qualquer outra pessoa, mesmo que isso não aparente ser assim no dia a dia. Mas para Deus, o profeta, como nós vimos ontem, ele é um representante, quase um vice de Deus aqui na terra. Então, eis que pus as minhas palavras na tua boca, diz ele a Jeremias, quando Jeremias não quer aceitar o desafio. Eu coloquei as minhas palavras na tua boca, de modo que tudo aquilo que se reivindica com tal poder deve ser necessariamente trazer à tona a palavra de Deus, e realmente provar que o profeta é profeta de Deus, e que ele não apresenta nada de si mesmo, mas fala do que Deus coloca na sua boca. Deus então acrescenta: desarraigar, arrancar pela raiz, destruir, derrubar. E destruir, que Deus fala aqui, parece que ele ter talvez até odiado a palavra e o ministério do profeta, pois a palavra de Deus na boca de Jeremias não poderia ser aceitável para o povo judeu, exceto aqueles que percebessem que era para a sua segurança. O cativeiro, o exílio, melhor dizendo, era para a sua segurança e seu bem-estar. Mas Deus fala aqui também de ruína e destruição, fala de derrubada e desolação. Mas se ele une para construir e plantar, logo em seguida, ele atribui 2 efeitos à sua palavra, que por um lado destrói, derruba, destrói, corta, mas que por outro lado planta e constrói. Porém, pode alguém perguntar: com que razão e por que Deus, a princípio, fala em ruína e extermínio? A ordem teria talvez parecido melhor se ele dissesse primeiro: eu te pedi para construir e plantar. Não nos parece? Quanto à sua obediência, ele diz, quando essa estiver completa, em 2 Coríntios 10, 5. Paulo então sugere que a doutrina do Evangelho é apropriada e, em primeiro lugar, projetada para este fim: chamar os homens ao serviço de Deus. Mas Jeremias aqui coloca a destruição antes de construir e plantar. Parece, como já vimos,
que ele haja inconsistentemente. Mas devemos sempre ter em mente qual era o estado do povo de Israel. Que Deus insistentemente disse que deveriam se arrepender dos seus caminhos, voltar a servir somente a Deus. Mas nada disso aconteceu. A impiedade, a perversidade, a iniquidade endurecida prevaleciam por tanto tempo que era necessário começar com a ruína e erradicação. Arrancar. Jeremias não poderia ter plantado ou edificado o templo de Deus, a não ser que ele próprio tivesse primeiro destruído, derrubado, destruído, demolido tudo que estivesse pela frente. Aí alguém pergunta, mas como assim? Porque o diabo havia erguido ali o seu palácio. O povo não estava mais servindo ao Deus Criador. Insistentemente estavam servindo a outro, não a Deus dos céus. Pois a verdadeira religião havia sido desprezada já por muitos anos a fio. O diabo foi colocado ali, por assim dizer, em seu trono superior e reinou descontrolado em Jerusalém e por toda a Judéia. Como então ele poderia ter construído um templo para Deus ali, no qual ele poderia ser, Deus poderia então nesse templo ser puramente adorado? Não havia condições. De fato sabemos que todo tipo de maldade prevaleceu em todos os lugares, como se a terra estivesse cheia de cardos e espinhos. Jeremias então não poderia ter plantado ou semeado sua doutrina celestial até que a terra estivesse limpa de tantos vícios e tanta poluição espiritual. Esta é sem dúvida a razão pela qual, em primeiro lugar, ele fala de cortar, arruinar, exterminar, erradicar, e depois acrescenta o plantio e a construção. Esse amontoado de palavras mostra como a profunda impiedade e o desprezo por Deus haviam estabelecido suas raízes. Só Deus poderia ter dito, eu te pus para derrubar e destruir. Ele poderia ter se contentado com duas palavras, mas, no último caso, plantar e construir. Mas como os judeus haviam sido ordenados e obstinados em sua maldade, na sua insolência, que era tão grande, eles não puderam ser corrigidos imediatamente. Eles não puderam ser levados de volta de uma forma rápida, nem de um dia para outro, nem por um leve esforço. Por isso Deus acumulou palavras e assim encorajou seu profeta a proceder com zelo incansável na obra de limpar a sujeira que poluíra toda a terra. E agora entendemos o que é dito aqui, que era o propósito de usar 4 palavras de forma negativa e 2 palavras construtivas. Mas ele fala novamente de reinos e nações, pois embora Jeremias tenha sido dado como profeta especialmente à sua própria nação, ele também foi profeta de outras nações, nações pagãs, como dizem por acidente, de acordo com o que nós veremos ainda mais adiante. Deus mencionou propositadamente nações e reinos a fim de humilhar o orgulho daquelas pessoas que se julgavam isentas de toda reprovação. Por isso ele diz que deu autoridade ao seu servo não apenas sobre a Judéia, mas sobre o mundo inteiro. Vocês são apenas uma pequena porção da humanidade. Não levanteis, pois, vossos chifres contra o meu servo, como fareis sem efeito, pois ele exercerá poder não somente sobre a Judéia, mas também sobre todas as nações e até sobre reis, pois a doutrina que eu depositei com ele é de tal força e poder que permanecerá iminente acima de todos os mortais, muito mais acima de uma única nação. Que Deus abra os nossos entendimentos para que possamos entender com clareza a missão de Jeremias e, quem sabe, captar qual é a missão que Deus tem para nós. Neste mundo onde a nossa arma é a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Deus nos ensine
nos capacite para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém, amém.